Querido Deus, mais uma vez, na Tua dependência, ó Pai, nós sabemos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Aqui está o Teu servo, meu Deus, que estará ministrando a Tua palavra. Usa ele como o Senhor tem usado, ó Pai. Abre os nossos corações, coloca a Tua palavra como o Senhor deseja em cada um, meu Deus, em cada mente, em cada coração, e que isso possa fazer e servir de discernimento na nossa vida. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos. Quem está animado para ouvir a palavra do Senhor, diga amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre um tema profundamente construtivo na nossa vida cristã. Alguém que Deus quis que fosse um referencial para nós. Abraão, o chamado pai da fé. E nós vamos abrir a nossa lição lendo esse versículo. Hebreus capítulo 11, verso de número 8, cujo texto nos aponta: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Se nós pudéssemos resumir a nossa fé, se nós pudéssemos expressar aquilo que nós vivemos, esse texto tem todos os ingredientes para que a gente possa entender o que é ser cristão. E é justamente nesse trabalho, nesse foco, que nós vamos caminhar nessa manhã. Eu coloquei aí um mapa muito interessante, porque eu gosto muito de mostrar para as pessoas o quanto Abraão caminhou quando não havia carro, quando não havia avião, quando não havia trem. Abraão, ele é de Ur dos Caldeus. Cabe ressaltar que Ur é uma cidade que era a referência daquela época, a cidade mais importante daquela época. E Ur foi, nós vamos ver, o lugar onde Abraão recebe o chamado. Abraão sai de Ur e vai até Harã. Esse trajeto tem cerca de 950 quilômetros. Depois, Abraão sai de Harã e vai até Siquém. Eu quero que você entenda que seriam então, esse segundo trajeto são 650 quilômetros. Eles não foram feitos de uma vez, mas para você entender que naquele contexto, onde as pessoas caminhavam em camelos, onde as pessoas andavam muito pouco num dia comparado com o que nós temos hoje, Abraão foi alguém que se dispôs a ir aonde Deus lhe mandou. Repita comigo, fala comigo: a minha vida precisa obedecer. Continuando, vamos lá. Abraão então nasceu em Ur dos Caldeus. Ur era a cidade mais importante da época, a cidade mais evoluída. Ficava no rio Eufrates, junto ao rio Eufrates. Era um referencial de todo mundo. Era uma cidade que era mais antiga do que a civilização grega, do que o próprio Egito. Então é importante que você saiba que Abraão vivia no melhor, na melhor cidade daquela época. A segunda coisa que eu quero que você entenda é que Abraão, então, ele foi chamado em Ur e não em Harã. Veja bem, o pai de Abraão se chamava Tera. Tera teve 3 filhos: Naor, Abraão e Harã. Harã, o que aconteceu? Ele morreu em Ur dos Caldeus. Quando Abraão então recebe o chamado, essa narrativa está feita por Estevão quando vai pregar. No momento em que ele se levanta, isso está em Atos capítulo 7, verso 2. Olha o que Estevão fala em relação ao chamado de Abraão. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Eu estou colocando você dentro de um contexto histórico, para que você entenda aonde o chamado aconteceu. O chamado foi em Ur.
quando Arã, que era irmão de Abraão, morre, eles foram para Arã. Em Arã, quem morre é o pai de Abraão. Tera morreu em Arã. E Abraão continua a sua jornada. Portanto, o primeiro momento, o momento onde Deus fala com Abraão, foi em Ur. Continuando. Os pais de Abraão serviam a um Deus pagão. As pesquisas, as explorações feitas em Ur, elas foram feitas em 3 etapas. E por último, um inglês chamado Coley, ele descobriu os zigurates. Zigurates eram grandes torres que eles usavam com cerca de 21 metros para fazer o culto aos deuses que eles consideravam. E ali a lua era mais cultuada, Namon, né? Era considerado o rei de Ur, era o cara que cultuava a lua. Há uma cultura de que, há uma pesquisa dizendo que quando morria o rei, eles sacrificavam toda a família dele. Interessante, isso lá em Ur dos Caldeus, eu estava lendo, pesquisando sobre isso, mas eu quero que você entenda que os pais de Abraão eram profundamente pagãos. O que isso tem que me fazer pensar? Abraão ouviu o chamado de Deus no meio de uma absoluta insensibilidade à voz de Deus. Isso para nós é algo muito forte. Isso para nós tem que fazer com que nós sejamos gratos a Deus, porque Deus te fez ter sensibilidade à sua voz. Se você está aqui hoje de manhã, é porque você ouviu a voz de Deus e porque você quer fazer a vontade do Senhor. Quem aqui concorda, diga amém. Então você foi chamado no meio de uma geração que hoje padece dessa sensibilidade. Mais ainda, talvez a história da tua família seja uma história marcada pela distância de Deus. Talvez a história da sua família seja uma história marcada por coisas que não agradam a Deus, mas isso não impede que Deus mova na tua vida. Fala comigo, nada impedirá o agir de Deus na minha vida. Fala para quem está do teu lado, nada impede o mover de Deus na tua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Eu ouvi, sexta-feira eu estava jantando com ele até é um grande homem de Deus, é o Wesley e Marlene, eles são cantores, há muitos anos na casa do Senhor, e a família do Wesley, é engraçado, eu estava comentando sobre isso, eu estava estudando a lição, ele falou que ele tem vários irmãos, e que quando ele nasceu, um médico que fez o parto, lançou sobre ele uma palavra que ele serviria a Deus. A mãe dele não conhecia Deus, esse cara caiu nas drogas, se converteu depois. O que eu quero te estimular? Eu quero que você seja alguém que declara a bênção de Deus na vida de uma criança. Quando nós apresentamos uma criança aqui, nós estamos marcando o futuro daquela criança. Nós estamos imprimindo nela a palavra profética. Nós estamos trazendo o projeto, o desejo e o sonho de Deus para aquela vida. Você tem autoridade para mudar o futuro do mundo através da palavra que Deus coloca na tua boca. A palavra de bênção. Repete comigo, eu tenho autoridade de Deus. Tá ruim, de novo, falei, eu tenho autoridade de Deus. A igreja foi colocada no mundo para mudar o futuro através da palavra profética. Ela traz o futuro que Deus quer. Isso aqui me tocou profundamente. Não importa o meio de onde a tua família veio, a bênção de Deus te alcançou em nome de Jesus. Continuando, meu irmão. Abraão foi chamado de quê? Pai da fé. Meu irmão, isso é muito forte.
muito forte. Paternidade significa referencial, modelo, direção, exemplo. Nós, homens, nos movemos por exemplos e por referenciais. A paternidade de Deus se expressa através de homens que Ele coloca para nós, porque Abraão foi um modelo possível. Abraão era um homem imperfeito, era um homem que tinha dificuldades, era um homem que tinha problemas como nós, mas ele foi colocado como um exemplo para você e para mim. O mundo hoje, Satanás luta para colocar modelos, porque Satanás quer influenciar através de modelos. Os ícones da sociedade hoje são homens e mulheres completamente destituídos de temor de Deus, porque Satanás quer que a sociedade não tenha temor de Deus. A cultura hoje é dominada por homens e mulheres que na sua maioria desprezam a Deus. E Abraão, ele é o pai. Um dos papéis, aliás, o papel mais significativo do pai é espelhar a figura de Deus, trazendo para o filho o referencial daquilo que ele deve ser. Olha, o problema da sociedade hoje é justamente essa falta da figura paterna, a figura que espelha Deus, para que um homem e uma mulher, para que um jovem, para que uma criança não saiba o que ele deve ser. Aí Satanás entra e coloca os modelos do mundo. Os ícones da sociedade são levantados para poder desviar os nossos olhos de quem Deus quer. Abraão é o nosso exemplo. É alguém que é homem, que foi homem e que mostrou que é possível ser um referencial. Repita comigo: eu sou um referencial. Continuando, meu irmão. O chamado de Deus para a vida de Abraão. Vamos lá. Abraão, para ele viver o sonho de Deus, ele teve que passar por alguns obstáculos. Primeiro, a crítica das pessoas. Abraão vivia na melhor cidade do mundo, num contexto de absoluta tranquilidade financeira, num contexto de estabilidade financeira, num contexto de ser visto pelos outros como o sonho que alguém queria alcançar. A vida de Abraão, para quem olhasse para ele, era o sonho. Só que Deus tem algo melhor para Abraão. Repita comigo: Deus tem para mim algo melhor. Eu costumo falar uma frase que Deus sabe melhor do que nós o que é melhor para nós. E é justamente isso, porque Abraão teve que fechar os ouvidos para que ele não ouvisse. Você acha que as pessoas não falaram para Abraão? Falaram: Abraão, para com isso, Abraão. Você está com 75 anos. Você está no melhor lugar do mundo. Você vai sair daqui? Por quê? Eu quero que você perceba que seria algo ilógico sob o ponto de vista humano. O chamado de Deus, muitas vezes para nós, não é algo que guarda logicidade, não é algo que guarda uma coerência nos nossos olhos. E Abraão teve que vencer. Abraão trocou o certo pelo duvidoso. Segundo, Abraão teve que romper a inércia dele. O que é inércia? Tendência de permanecer do jeito que nós estamos. Não há nada que caracterize mais o ser humano, pelo menos a grande maioria de nós, do que a nossa tendência de resistir a mudanças. Quem concorda comigo, diga amém. Mudar é fácil? De jeito nenhum. O problema que nós nos vemos como cristãos é que Deus gosta de nos deixar desconfortáveis. Repita comigo: meu pai gosta
de me deixar desconfortável. A lógica de Deus para mexer com a gente é nos tirar o conforto, é nos fazer querer o que Ele quer, porque Deus tem sonhos maiores do que os nossos. Deus tem sonhos que vão realmente nos fazer mostrar que aquilo que nós alcançarmos foi Ele que nos deu. Você sabe qual que é o sonho de Deus? Fazer você viver uma situação em que as pessoas vejam claramente que você jamais conseguiria viver aquilo, mas que Deus te deu. Isso é o próprio Evangelho, isso é o cristianismo, porque Deus quer que eu entenda que o sonho de Deus para mim me faz viver um desconforto abençoado. Quem aqui quer o desconforto de Deus, diga amém. Está fraco, repita comigo, eu quero o que Deus tem para mim. Não, meu irmão, você está sem fé. Você vai virar para o seu irmão do lado, vai olhar no olho dele, você vai falar para ele, olha, Deus está vindo, fala para ele assim, eu quero o que Deus tem para mim, fala. Aleluia! Meu querido, o que Deus tem para você não é fácil, não se iluda, mas é o melhor. Continuando, Abraão teve que conviver, teve que superar o quê? A esterilidade de Sara. O chamado de Deus pode ser algo que contraria a tua situação. É loucura. Pastor, isso não faz sentido. Reclama com Deus. Fala assim, Deus, eu não quero esse negócio. Problema seu. Mas eu quero que você entenda que o chamado de Deus para Abraão seria ser pai de uma grande nação e diante de uma mulher que era estéril, meu irmão, isso é loucura. Isso faz a fé, é o território das incertezas e das angústias em certos momentos. Porque a gente começa a sonhar e a gente fala, será que isso é meu ou é de Deus? Quem aqui já teve essa dúvida, levanta a mão, só para eu saber. Oh, aleluia, ainda bem que não é só eu. O nosso problema é descobrirmos se o que nós estamos pensando é algo que vem de Deus ou algo que é nosso. Meu irmão, deixa eu confessar uma coisa para você. Eu tenho inveja de certas pessoas que falam assim, Deus me falou, eu fico caçando Deus falar. Fala assim, Deus, fala para mim só um tiquinho. E a gente, meu irmão, muitas vezes não ouve. Essa crise, essa dúvida, ela faz parte desse processo. Deus não move com homens certos, convictos. Deus move no meio de turbilhões. Eu estava vendo essa semana um filme sobre a vida de John Wesley. Eu não sei se você já leu, já viu um filme. John Wesley era o cara que achava que não era salvo, que tinha dúvidas demais e que era chato porque ele falava para as pessoas, como que eu vou ser levantado se eu não me sinto alguém capaz? Era uma contradição que aquele homem pudesse ser usado por Deus para ser o que foi. Eu estava vendo a vida de Lutero ontem, esses dias eu tirei assim um momento eu quero ver o que aconteceu para ver se eu aprendo alguma coisa. Lutero da mesma forma, ele ficava perguntando, mas vem cá, a Bíblia não diz assim, a Bíblia não diz assado. Pessoas que sentiam dúvidas, então veja bem, você tem que entender que nesse ambiente de dúvidas, de conflitos é que Deus move. Se você está pela crise, deixa eu te dar, bem-vindo ao clube. Seja bem-vindo, viva as suas crises, porque é nelas que Deus vai se mover, amém? Continuando, meu querido, o desconhecimento do detalhe. É interessante que Deus fala para Abraão qual era o projeto. Ele ia para uma terra, só que Deus não conta onde. Deus não conta tudo. Se Deus te contar o projeto que Ele tem para você, você morre. Puf! O projeto de Deus é
passo a passo. O projeto de Deus é a cada dia. O projeto de Deus é como um navio no mar, onde todo tempo ele tem que checar as coordenadas. Uma vida cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Por isso que nós precisamos entender que Deus não vai te contar tudo, meu querido. Deus vai te falar, vai lá. Mas Deus, e se? Vai lá. A fé envolve o risco. Não há como você viver o projeto de Deus sem risco. Não há como viver o projeto de Deus debaixo da segurança e da certeza. Sempre vai haver a dúvida. Os grandes homens de Deus passaram pelas dúvidas e pelas inseguranças. Choraram, gemeram, reclamaram. Mas Deus sabia que isso era necessário. Continuando. Abraão teve que deixar a melhor cidade. Eu já falei. Abraão, no meio da jornada dele, ele sai de Harã e vai para Siquém. Nesse momento bate uma fome na terra terrível. Abraão tem que descer para o Egito. Pastor, eu estou no meio de um projeto que Deus colocou e de repente surge uma circunstância inesperada, um problema. Isso é sinal de que não é a vontade de Deus. Onde é que você arrumou isso, meu irmão? E eu vou te desesperar, não é sinal de que é vontade, nem sinal de que não é vontade. Esse negócio de você achar que, se Deus está nesse negócio, vai fluir sem problema. Vamos mudar a frase. Quando Deus está no negócio, flui apesar dos problemas. Você pode repetir? Quando Deus está no negócio, flui apesar dos problemas. Eu já vi muita gente, muito cristão que fala assim: pastor, eu estou olhando isso e eu notei que as portas estão abertas. O fato das portas estão abertas não significa nem que é, nem que não é a vontade de Deus. Meu querido, Deus me desespera às vezes. Eu falo: Senhor, por que isso? O Senhor podia ter um carimbo certo e errado. O Senhor podia mandar um anjo falar comigo: Luiz, é por aí. Mas não tem. Não é porque está dando certo e não é porque não está dando certo. Meu irmão, isso é desesperador. Tem hora que eu estou rindo, mas eu choro. Porque a gente não sabe. O que está acontecendo não é sinal. Deixa eu te ensinar algo interessante que eu aprendi esses dias. Nem tudo que nós fazemos e é abençoado é o projeto verdadeiro de Deus. Mas Deus é tão bom que se nós fazemos alguma coisa que é correta, Ele abençoa. Mas a prova de que era o projeto é que o que vem de Deus, o homem não destrói. A obra de Deus, o homem não destrói. A perseguição não destrói. Os adversários não destroem. Porque aí é Deus quem edificou. Por isso que a obra de um homem espera. Às vezes você está vendo uma pessoa passar por uma dificuldade imensa. E quem aqui sabe que não presta, diga amém. Está muito baixo. Quem sabe que não presta, diga amém. Fala para o teu irmão amorosamente: meu irmão, você não presta. Fala para ele. Mas com muito carinho, né, pastor Rondon? Com muito zelo. Porque quando a gente vê o cara passar pela dificuldade, a gente fala assim: isso aí é sinal de que Deus não aprovou. Quem já pensou assim, só pisca os olhos. E não é. Isso, meu irmão. Quem tenta colocar Deus numa caixinha, coitado. Vamos continuar. Abraão então teve que sair para o Egito para fugir da crise. Abraão, isso aqui foi minha esposa, eu estava conversando com ela, a Lívia, que teve essa sacada. Ela falou assim: meu bem, só corre risco quem se sente amado por Deus. Ninguém
que sai de onde Abraão saiu e passa pelo que ele passou, foi fruto de algo apenas intelectual, não foi. Abraão se sentiu profundamente amado por Deus. Isso aqui eu achei a sacada da lição. A Lívia falou isso, eu falei, gente, é isso. Será que você se sente, a minha luta é ter a revelação do quanto Deus me ama, algo que vai lá no fundo da alma, algo que move, que me motiva, algo que me faz achar tudo muito fácil, algo que me faz ter disposição para passar por qualquer coisa. Aqueles homens que deram a sua vida, se você for ver a vida dos apóstolos, tirando João, o único que morreu velho, os outros todos morreram de forma violenta. Alguns pediram para serem crucificados de cabeça para baixo. Gente que se sentia amada por Deus. Oh, meu irmão. A palavra não explica isso. Quem não se sente amado por Deus, não se sacrifica. Fica fazendo conta do que gastou, do que sofreu, e não consegue enxergar o prazer de agradar ao Pai que o ama. Quando a gente ama alguém, o nosso prazer é agradá-lo, é fazer o que agrada. Pode te custar o que for, mas você faz. Que você tenha esse amor. A nossa luta, meu querido, a cada dia como cristãos, é descobrirmos esse amor. Continuando. Abraão acreditou que sobre a vida dele havia um projeto de Deus. O remédio contra todos os males das nossas emoções, os problemas da alma, está aí. Sentir-se parte de um projeto. Sentir-se alguém feito cuidadosamente, talentosamente por Deus. Meu querido, você é talento de Deus puro. Fala comigo, eu sou talento de Deus, fala. Você tem que descobrir isso, você, a sua frase, a sua expressão é de alguém que está dormindo. Deixa eu te falar, meu querido. Quando nós sentimos que sobre nós há um propósito, que eu não sou mais um, que Deus me vê como alguém único, especial, inigualável, que não houve nem haverá ninguém igual a mim. Eu não estou dizendo que eu sou melhor, eu estou falando que eu sou único. E que eu sou fruto de um sonho. Eu mudo. Eu mudo. Você faz parte de um projeto. Repete comigo, eu faço parte de um projeto. Fala para o teu irmão, tu faz parte de um projeto, meu irmão. Quanto mais parte do projeto você se sentir, mais você vai ter amor pela obra. Abraão não sabia do projeto todo, mas confiou. Você também vai confiar que Deus vai cuidar de você. Amém? A provisão de Deus, vamos lá. Abraão, ele saiu do lugar que ele estava. O projeto era para Abraão. Abraão levou seu pai e seu sobrinho. A análise da revista é interessante porque ele fala o seguinte, que houve uma demonstração de uma certa insegurança de Abraão. Olha que coisa legal, olha que detalhe que mostra que Abraão aceitou o chamado, mas se sentiu ligeiramente inseguro.
Porque na realidade levar Ló era filho de Harã, do seu irmão que havia morrido. E o seu pai era alguém que era importante. Deus queria, ao tirar Abraão de onde ele estava, Deus queria que ele tivesse desenvolvido a independência e a consciência de que ele tinha um chamado de Deus e que ele tinha que ir sozinho. Mas ele leva Ló e leva seu pai. Uma ousadia muito grande para atender o chamado e uma titubeada para levar quem Deus não havia falado para ele levar. Isso mostra o nosso contexto de fraquezas e fragilidades que nós temos como homens. E que Deus entende e que Deus conserta. Interessante esse aspecto. Porque chegou o momento onde seu pai morreu. E chegou o momento em que ele teve que se separar de Ló. Deus teve que interferir. E é o que ele faz na tua e na minha vida. Abraão não era perfeito e esse suprimento, eu já falei dele. Vamos continuar, estamos quase acabando. Abraão, quando enfrenta a escassez em Canaã, essa é uma experiência interessante, ele vai para onde? Para o Egito. Quando ele chega do Egito, Sara foi cobiçada por Faraó. Só que a gente lê esse texto, a gente não entende a profundidade dele. O normal seria Abraão ser morto. Você acha que aquele negócio de... Porque o que Deus fez? Deus trouxe o quê? Um sonho para Faraó, e Faraó ficou o quê? Incomodado. Por que Deus teve que fazer isso? Porque senão Abraão ia ser morto. Você acha que Faraó era bonzinho, generoso? Ah, coitado do Abraão. Você sabe o que Faraó faria? Ele mataria Abraão e acabou. O medo que Abraão teve era um medo fundado. O fato de Abraão ter saído de lá preservado e mais abençoado do que estava antes, porque a narrativa bíblica fala que eles ganharam presentes, eles ganharam coisas. Isso foi um milagre duplo, foi um milagre da preservação da vida e um milagre do abençoar financeiro. Impressionante. Saiba que Abraão passou um baita risco, meu irmão. Não for a intervenção de Deus, ele teria morrido. Deus, apesar do erro de Abraão, não desiste de Abraão. O que eu acho interessante de ver a história dos homens de Deus é que a Bíblia faz questão de mostrar os problemas e os erros que eles cometeram. Mas Deus também faz com que algo que é central no projeto é porque há momentos cruciais na nossa jornada. Deixa eu te falar algo, meu querido. Há momentos da nossa vida em que nós não podemos errar. E Abraão acertou no momento certo. Quando Deus chama Abraão, ele diz: pega o teu filho, o teu único filho, Isaque, e sacrifica. Aquele momento, meu querido, Abraão assumiu a relevância e a autoridade que Deus queria para ele. Apesar dele ter mentido que Sara era sua irmã, uma meia verdade, Deus consertou. Deus protegeu ele de Faraó. Mas no momento do sacrifício de Isaque, no Monte Moriá, que é onde está construída hoje a mesquita de Omar, né? Em Jerusalém, ali Abraão escreveu o seu nome na história da humanidade. O que eu quero te falar?
Há momentos da tua vida que você tem que ter uma sensibilidade da importância que eles têm. Há momentos de grandes escolhas. E não tem como eu te dizer que momento é esse, só você sabe esse momento. Ou talvez alguém que esteja muito próximo possa até ter esse discernimento. Esse momento onde você decide honrar ou não a Deus. Esse momento é fundamental. Peça a Deus que te dê essa sensibilidade em relação a esses momentos. Porque eles escrevem o teu nome na história. Por fim, as promessas de Deus para Abraão. De ti farei uma grande nação. Algo que se cumpriu. Quem confia obedece. Obediência e fé caminham juntas de braços dados, aliados ao amor, na realidade, como fundamento, igual eu coloquei para vocês. E algo que me fez também pensar um pouquinho. O tempo de Deus. Esse negócio de tempo de Deus, para mim, é uma torturazinha. Vou confessar, vou abrir meu coração para você. A palavra esperar, esse verbo, ele incomoda. Quem se sente incomodado, só levanta a mão um pouquinho, assim, quando fala para você esperar. A gente, tudo que é igual aquela pessoa, quando às vezes você vai no médico, né? Aí vem aquela secretária educada, aquela atendente educada, fala assim, doutor fulano, doutora fulana, está atendendo, o senhor poderia esperar só um minutinho, por gentileza? Aí você vai ficar sentado lá, esse só um minutinho pode se transformar em muitos minutos, quiçá em horas. Mas esse esperar de Deus é algo que é uma espécie de tratamento de Deus para a gente aprender a ser fiel. Eu lembrei quando Saul, o momento em que Saul joga fora, olha só que coisa interessante. Eu acabei de dizer para você que há momentos que a gente não pode errar, não é verdade? Abraão escolheu, naquele momento, obedecer. Saul, quando os filisteus se espalhavam, ele estava debaixo de uma ordem de Deus. Espera Samuel. E Saul não conseguiu esperar. E isso foi a diferença na vida de Saul. Esperar, esse verbo difícil. Repete comigo, eu vou aprender a esperar em Deus. Esse negócio de esperar em Deus, só quero fazer uma observação para você. Esperar em Deus não é não fazer nada. Tem gente que fala assim, pastor, eu estou esperando em Deus. Mas você tem que fazer a sua parte. O milagre pode depender e depende da intervenção de Deus. Mas a tua parte, Deus não faz. Repete comigo, a minha parte, Deus não faz. Se Abraão não tivesse saído de Ur, de Harã, ele não seria quem ele foi. Ele teve que esperar no deserto, no calor do deserto. E por isso que ele foi honrado por Deus. Jesus veio da linhagem de Abraão. Abraão é pai das 3 maiores religiões do mundo. Eu estava lendo ontem uma estatística, hoje metade da população mundial seria abarcada pelo cristianismo, islamismo e o judaísmo. Conclusão, meu irmão. Abraão, ao sair de Ur, do melhor da época, e de aceitar um sonho de Deus na vida dele, ele trocou o passageiro pelo eterno. Quem aqui quer fazer isso, diga amém. Segundo, sua fé não evitou que ele passasse por crises, mas ele venceu as crises. Repete comigo, eu vou vencer as crises. E por último, Abraão soube esperar a promessa.
E você vai repetir: eu vou esperar Deus fazer, mas eu vou trabalhar. Vamos ficar de pé. Eu queria orar. Uma das coisas que mais me fascina na história de Abraão é que a palavra de Deus, a gente prega sobre Abraão. Abraão viveu há mais ou menos 4.600 anos atrás. Deus é tão fiel, meu querido, que nós estamos hoje falando sobre Abraão. E essa unção que vem, meu querido, é algo que só Deus. Que coisa maravilhosa. Fecha teus olhos, eu quero orar. Senhor, obrigada, Pai, porque a Tua palavra é poderosa, Tua palavra transforma, Tua palavra nos faz sonhar. Senhor, que nós sejamos como Abraão, Pai, que a gente saiba viver os Teus sonhos. Deus, em nome de Jesus, Pai, cada servo, cada filho, cada filha que está aqui nessa manhã, seja profundamente quebrantado agora. Senhor, eu quero orar soprando sobre esse lugar a unção do quebrantamento, a unção do reconhecimento de que nós precisamos sonhar os Teus sonhos. Senhor, eu oro para que a gente não apague os Teus sonhos, que a gente não mate os Teus sonhos. Pai, eu sei que o Senhor tem colocado sonhos no coração de todos aqui, e que a gente possa vivê-los no meio das crises, no meio das dúvidas, no meio das dificuldades, mas no meio do Teu cuidado, da Tua mão poderosa. Que o Senhor possa trazer agora, Pai, esse desejo de vivermos o sonho do Senhor. Quem recebe, diga amém. Eu vi uma história para a gente encerrar, muito interessante. Diz que na tribo dos Cherokees, nos Estados Unidos, uma pessoa para se tornar um homem, um menino para se tornar homem, ele tinha que passar uma noite, onde ele era levado no alto de uma montanha, e ele tinha que ficar com os olhos vendados a noite inteira. E na parte da manhã, ele teria que crer que alguém iria lá, desatá-lo e tirar as vendas. O que acontecia na verdade é que o pai levava o filho, o deixava lá e ficava tomando conta dele. E ele não sabia. E de manhã cedo o pai ia e desatava os seus olhos e dizia: filho, eu estive com você toda a noite. Que você veja Deus desse jeito. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto
que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.